O primeiro em nome da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, que juntamente com as AMATRAs da 4ª Região, Rio Grande do Sul, 6ª Região, Pernambuco, 15ª Região, Campinas e região, emitiram nota pública na última sexta-feira, 2 de junho, em defesa da independência funcional e da liberdade de opinião e de expressão. A nota critica atos do presidente do Tribunal Superior do Trabalho e da Corregedoria Nacional da Justiça, porque foi apresentado reclamações disciplinares em face dos juízes Valdete Souza Severo, da 4ª Região, e Jorge Luiz Souto Maior, da 15ª Região, centraram-se em um artigo doutrinário intitulado Mais uma do IVES, rifando direitos fundamentais e a justiça do trabalho, assinado por ambos e publicado no site da internet Justificando. Em paralelo, a Corregedoria Nacional da Justiça solicitou a abertura de procedimento administrativo em face do juiz Hugo Cavalcante Melo Filho, da 6ª Região, em razão do despacho por ele proferido no dia 28 de abril, em diversos processos, nos quais redesignava as audiências com a mesma finalidade de conscientizar e mobilizar a comunidade pernambucana quanto aos riscos da reforma trabalhista, alertava ele, PLC 38, 2017, e da Previdência, PEC número 287, de 2016. Inicialmente, as reclamações foram encaminhadas às respectivas corregedorias regionais. No âmbito da 4ª Região, decidiu-se por arquivar o expediente, pois das condutas do magistrado não se verificou qualquer violação de deveres funcionais, apenas expressar o seu ponto de vista. Especialmente, registrou-se que, tal como diversos ministros de tribunais superiores em fazendo, o juiz de primeiro grau também possui direito de opinião, de manifestação sobre temas como esses das reformas previdenciária e trabalhista, que faço aqui essa leitura porque é exatamente o que eu penso. Já no âmbito da 6ª Região, a Corregedoria Regional entendeu por bem dar seguimento ao procedimento como requisitado. No caso da 4ª Região, de forma surpreendente, a Corregedoria Nacional da Justiça desconsiderou o ato regional e deliberou processar em conjunto as reclamações, determinando a instauração de reclamação disciplinar em conjunto em desfavor dos juízes da 4ª e da 15ª Regiões. Já em relação ao magistrado da 6ª Região, segue sobre si, no plano regional, o pêndulo da censura. O conceito de liberdade, que se espraia como um direito fundamental, é conquista secular das civilizações, e o seu alargamento, assim como a das respectivas garantias, ampliam-se na medida em que tal conceito evolui. No Brasil, a Constituição Federal da República garante a liberdade de expressão, de manifestação do pensamento, nos exatos termos do artigo 5º, 4º, a todos os cidadãos, sem qualquer distinção. Prevê ainda, no seu artigo 5º, 6º, a liberdade de consciência, a liberdade de crença e a de convicção religiosa, e no artigo 5º, 8º, a liberdade de crença religiosa e de convicção política ou filosófica. À luz da garantia constitucional da liberdade de manifestação ampla, a albergar as liberdades de expressão e opinião, é inadmissível transigir com a punição a cidadãos que se limitam a expressar sua opinião, com fundamentos jurídicos bastante conhecidos de todos nós. Tanto menos se poderia admitir a punição disciplinar de agentes públicos que assim procedam, notadamente em sede do artigo científico ou manifesto público, independente das suas classes profissionais, funções
ou individualidades. Ao juiz, em particular, é garantido pela Constituição a independência funcional, artigo 95, para que no exercício da função jurisdicional observe a sua consciência à luz da Constituição e das leis na solução dos conflitos sociais que lhes são submetidos. Tais garantias estão em consonância com os princípios básicos relativos à independência da magistratura, endossados pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Diz lá, a independência da magistratura será garantida pelo Estado, item 1. E mais veementemente, os magistrados gozam, como os outros cidadãos, da liberdade de expressão, convicção, associação e reunião, item 8. No Ordenamento Nacional, artigo 41, Lei Complementar 35, Lei Orgânica da Magistratura, prevê de forma expressiva que o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões, por manifestar-se e pelo teor das decisões que proferir. De outro turno, a norma prevista no artigo 36, Lei Complementar 35, que veda aos magistrados a opinião sobre o processo pendente de julgamento, se ou de outrem ou juízo depreciativo sobre despacho, voto ou sentença de órgãos judiciais, não abrange manifestação do magistrado em obras técnicas ou no exercício do magistério, como tampouco poderia abranger suas manifestações públicas. Assim, por qualquer ângulo que se analise, não há qualquer violação legal a desafiar instalação de procedimentos disciplinares. À vista disso, as entidades subscritoras externam, desde logo, a sua solidariedade, e faço aqui a minha também, aos juízes Jorge Luiz Souto Maior, Hugo Cavalcante Melo Filho e Valdete Souto Severo, magistrados e professores da mais ilibada reputação e de notório saber jurídico, cujas publicações sempre tiveram por único escopo a oferta de contribuições aos estudos e debate sobre o direito e a justiça do trabalho, mesmo quando refiram altas autoridades que, por convicções pessoais, estiveram pessoalmente envolvidas na defesa das reformas em questão. Afinal, a liberdade de convicção e de expressão tanto deve permitir a manifestação ou atuação em um dado sentido, como também no outro. Registram, ademais, a sua apreensão quanto ao possível manejo inapropriado de instrumentos correcionais originalmente voltados à garantia do jurisdicionado, da moralidade pública e do devido processo legal para o cerceamento de garantias constitucionais de liberdade de expressão e de opinião legitimamente exercida por juízes de todas as áreas aqui do trabalho ou de qualquer outra competência. Senhor presidente, senhora presidente, é curial que o Poder Judiciário, antes mesmo que todos os outros, saiba preservar a garantia de expressão e de opiniões divergentes e, bem assim, o livre debate democrático. Os subscritores de registro, enfim, que seguirão velando, vigilante e intransigentemente pela defesa das prerrogativas dos magistrados do trabalho e, antes disso, pela sua liberdade e garantias constitucionais e a bem da democracia e do Estado de Direito. Assino Guilherme Guimarães Feliciano, presidente da ANAMATRA, Rodrigo Trindade de Souza, presidente da AMATRA 4ª Região, do meu Rio Grande do Sul, sempre à frente nesses debates quando está em jogo direitos do povo brasileiro, a liberdade, a democracia e o direito de expressão. José Adelmir Racioli, presidente da ANAMATRA 6, e Marcelo Bueno Paloni, presidente da ANAMATRA da 5ª Região.